Vou começar trazendo para cá as partes de tecido e as partes de EVA que eu cortei, as externas, tá? De tecido externo. Todas essas partes eu vou fazer uma marcação centralizada, tanto nessa posição como nessa posição. E aí depois vocês vão entender o porquê dessas marcações, tá? O fundo, como a gente pode ver, ele tem 15 centímetros. Então eu vou vir aqui, ó, no 7,5 da minha régua, vou passar um traço para marcar esse meio aqui dele. E de cá, ó, de comprimento, nós temos 28 centímetros. Então, eu vou vir de cá, vou marcar 14 centímetros aqui, deixando bem retinho, tá? Marquei. Dessa forma. Vou fazer a mesma coisa com os dois espelhos e com as duas partes de EVA também. Aqui, vou pegar, já vou fazer um pique, porque aí eu já fico com as partes da bolsa marcadas, o meinho, que a parte de fora às vezes não dá para enxergar, risco que a gente faz por dentro. Marquei aqui com pique, vou passar um risco ligando essas duas partes. De altura nós temos aqui 22 centímetros, vou traçar uma linhazinha no 1 centímetro, no 11 centímetros, desculpa. Vou fazer isso nas 4 partes do espelho e do EVA e também no fundo e já volto. Voltei aqui com todas as peças de marcação na metade e aí eu vou explicar para vocês para que essas marcações servem. Essas partes de EVA, elas vão ser coladas nesses espelhos. E elas têm uma margem de costura, uma sobra, para que a gente não costure em cima do EVA. A gente vai costurar só tecido. Não só porque fica mais fino, mas porque a estrutura do EVA, eu já falei sobre isso no meu vídeo da Necessaire Rocambole. Um costurado sobre o outro, ele faz volume e não fica legal para o acabamento da peça. Então, quando eu faço essas marcações, depois que eu passar a cola aqui e ela secar, porque é cola de contato, quando eu for posicionar, é só eu acompanhar as linhas. Então, elas vão ficar, ó, exatamente como continuação umas das outras, entende? E dessa forma, o seu molde, ele vai ficar exatamente onde ele precisa estar, com exatamente a sobra de costura que ele deve ter. Tá legal? É para isso que eles servem. Então, agora, eu vou passar cola em tudo e vou fazer a colagem dessas peças e a gente vai reservar elas um pouquinho enquanto elas dão uma secadinha e vai mexer com a alça. Vou mostrar para vocês, eu passei cola na superfície inteira. Não é uma camada grossa, espessa de cola, é uma camada bem fininha de cola, tá? Que eu tô passando aqui por toda a região. E aí, o que eu vou fazer? Vou reservar, vou deixar ela uns 5 minutinhos ali para ela poder secar, porque a gente não bota uma em cima da outra molhada. Enquanto isso, eu vou pegar essa outra parte aqui, vou pegar o meu gabarito, que é o mesmo corte do molde, da parte de EVA, e aí eu vou riscar ele aqui, ó, para eu saber até onde eu vou passar cola no meu tecido, para não passar cola nas beiradas de fora. E aí eu vou passar cola da mesma maneira que eu passei ali, tomando cuidado para não vazar uma camada fina dentro desse espaço aqui. Voltei aqui, ó, a cola já secou. Agora eu vou fazer o quê? Vou posicionar ela da maneira que eu falei para vocês, deixando as linhas se encontrarem para ficar retinho. Pouco chato de fazer isso aqui, viu, gente? Mas necessário para que fique
bem certinho. Ó. A cola estando sequinha, ela vai aderir bem, vai colar na hora e já vai ficar presa na sua peça. E, ó. Vou colar todas as partes e vou vir aqui de novo para mostrar para vocês. Voltei. Todas as peças já estão estruturadas, devidamente estruturadas, ó. Ficaram assim, todas coladinhas e bonitinhas. Hoje eu tô com tempo e eu tenho umas bailarinas aqui. Eu vou fazer até um charme. Eu sei que não tá na lista de material, mas depois, se você se interessar, você pode fazer aí na sua casa também, que eu acho que vai ficar bem legal. Vou colocar 4 bailarininhas aqui no fundo da bolsa, que vai dar um charme e vai agregar valor também. Vou fazer como isso, hein? Acho que 5 por 5. Acho que eu vou botar 4 por 4 aqui, ó. Tá vendo que a quina tá aqui 4 centímetros, 4 centímetros. Vou fazer uma marcaçãozinha com giz. 4 centímetros, 4 centímetros. Vou fazer uma marcaçãozinha com giz. Mais 4 e 4. Outra marcação. Mais 4 e 4. Outra marcação. Vou pegar as bailarinas e o agulhão. Essas que eu tenho aqui, ó, elas são bem pequenininhas. Acho que é bem bacana pro tamanho dessa bolsa. Ó, o dedo sujo de cola. Acho que elas têm 8 milímetros. Mais ou menos, hein? Mais ou menos uns 8 milímetros cada uma. Para quem nunca viu isso sendo colocado, também é mais uma dica. Furo aqui, ó, na onde eu fiz a marcação com o agulhão. Só o espaço suficiente para a bailarina passar. Quatro furos, ó. 2, 3, 4 furos. Vou pegar essa bailarina, vou passar ela por aqui e vou abrir. Ela tem 2 garrinhas, uma para cada lado. E elas são um pouco difíceis assim de abrir, mas elas abrem. Espero que tenha dado para vocês verem aí. Acho que vai dar um charme bem legal. E como ela tá com essa base aqui de EVA, não tem perigo de ela aparecer pro lado de fora. Só pro lado de dentro, que por causa do forro ser tricoline, eu vou fazer um acabamentozinho. Coloquei aqui, ó, as 4 bailarininhas, elas quase não aparecem, né? E aí o que eu vou fazer para essas pontinhas dela não ficarem pegando no forro e rasgarem o nosso forro, que é tricoline. Vou colar um pedacinho de manta, ó, cortei quadradinhos de manta. Vou passar um pouquinho de cola de contato aqui. Depois vou passar na manta. E aí vou colar. A manta, ela vai ficando menos espessa com o tempo, né? Ela vai perdendo um pouco da espessura, da grossura dela. Então, ela vai assentar com o tempo e vai ajudar a proteger o nosso forro. Só deixar secar um pouquinho e depois colar aqui por cima. Vou deixar as partes dos espelhos e do fundo paradinhas ali um pouquinho. Agora a gente vai mexer com as alças. Como eu já tinha dito, todas estão com uma marcação centralizada. E é o que eu vou fazer agora? Vou passar cola. Vou passar cola, uma camada fina de cola, para a gente poder colar e estabilizar essas alças. Tem que passar cola dos dois lados, tá? Senão não resolve. Para uma colar na outra. Mas, ó, é um pouquinho de cola só. Tá vendo? Quantidade de cola aqui, ó. Um pouco.
Já passei cola, a cola já secou. E o que que eu vou fazer agora, ó? Para isso que servem as marcações do meio. Eu vou trazer essas alças, esse tecido, esse material, aqui pro meio. No caso dessas partezinhas menores aqui, que são de 4x8, ele só vai ser dobrado assim. Só dessa forma. E eu já vou reservar. Dobrei aqui as 6 alcinhas, que são os porta-alças menores, tá? Todos até o meio, aqui. É mais para prender mesmo, e aí eu vou reservar essa aqui por enquanto, e a gente vai mexer com as duas maiores, que são as 2 de mão e a transversal. Essa daqui, que é a de mão, nós vamos dobrar até o meio aqui, e é o mesmo trabalho que nós vamos ter nessa, nós vamos ter na transversal. Depois que nós dobrarmos elas, nós vamos dobrar mais uma vez ao meio, só que aí como ela já está estabilizada aqui no meio vai ficar mais fácil. E nós vamos levar a máquina para fazer o fechamento dessa alça, né? Para pespontar as beiradinhas dela. Então eu dobrei ela aqui até o meio. Ficou dessa maneira. Já dobra até o meio. Eu vou dobrar ela mais uma vez. E aqui já tá bem fácil porque ela já tem uma marcação. Se você quiser, você pode colocar aqui, prender ela com os grampinhos. Que é o que eu vou fazer agora. Dobrando ela ao meio. E prendendo com o grampinho. E aí depois eu vou à máquina para pespontar. E a mesma coisa eu vou fazer com essa outra e também com a alça transversal. O mesmo trabalho nas 3. Agora eu tô aqui com as 3 alças já na mão. As 2 de mão e a transversal. Eu vou passar o pesponto na volta delas inteira. Eu costumo fazer esse pesponto. Eu vou, viro, volto, volto. Na volta dela inteira, como se eu estivesse fechando. E eu faço esse pesponto com o ponto 4, para que ele fique bem largo, que eu gosto do ponto mais largo. Aqui eu tô usando linha de poliamida, também conhecida como linha de nylon, na espessura 60. Aqui eu já faço o acabamento e já corto a linha excedente. Já queimo o que tiver que queimar e aí ela já fica finalizada. Essa beiradinha sempre fica assim, ó, um pouquinho maior do que a outra, às vezes, por causa do efeito da dobra. Só cortar o excedente para igualar. E a salsa, ela ficou dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Toda pespontada. Na volta inteira. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras 2 alças. Aqui não tem segredo. Vou reservar aquelas alças por enquanto. Agora nós vamos voltar aqui para os espelhos e vamos trabalhar um pouquinho com medidas e marcações. O molde que você imprimiu aí na sua casa, não sei se você percebeu, mas ele tem algumas marcaçõezinhas aqui. No meu, que eu coloquei no papelão, eu deixei marcado aqui também. E essas marcações nós vamos transferir aqui para o espelho. Então você vai perceber o quê? Que a primeira marcação que nós temos é essa aqui da distância, que é essa linha aqui. Essa linha, ela dista 7 centímetros dessa base para cá. Vou pegar minha régua e vou marcar aqui os 7 centímetros com giz para depois conseguir apagar. Vou fazer também uma marcação no meio dessa peça aqui. Eu tenho aqui 32, vai ficar 16 centímetros, bem retinho. Vou
marcando esse meio aqui. Depois disso, já temos aqui a marcação de 7, marcação no meio. E aí nós temos mais algumas marcações. Essas marcações, elas são iguais num espelho e no outro. Porque a alça transversal, ela tem que ficar as duas pro mesmo lado, porque quando você virar, ela vai acabar ficando uma para cada lado, tá bom? Então, daqui para cá, 5 centímetros, e daqui para cá, 5 centímetros. E esse total aqui, que é a última marcação, são 9 centímetros. Então, vou marcar a primeira aqui, que são 5 centímetros. Já vou marcar a última aqui, que são 9 centímetros. E já vou aproveitar, vou puxar para cá. E vou marcar a outra, que são 5 centímetros. O que que são essas marcações aqui? São onde nós vamos posicionar os porta-alças, que são aquelas pecinhas que nós fizemos de sintético. Então, vou pegar 3 argolinhas e 3 porta-alças aqui, pra gente poder começar a montar, pra vocês entenderem. E os dois lados são iguais. E depois eu vou colocar a minha etiqueta e eu posiciono ela aqui centralizada, mas eu posiciono só depois que eu coloco esses porta-alças, tá legal? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma argola dessa pequenininha, vou trazer pra cá, dobrar aqui, vou dobrar aqui. Dessa forma, eu já fiz um porta-alça. Tá, focar aqui pra vocês verem como é que ficou, ó. Ficou aqui assim. E aqui, ó. Ficou dobrado até aqui. Se você quiser colar, você também pode colar. Eu gosto de prender isso aqui com um grampinho. E aí, o que que eu vou fazer? Esse porta-alça aqui vai ficar um aqui e um aqui. Certo? Então, eu vou dobrar todos eles. E aí, a gente vai lá pra máquina pra costurar. Como eu disse, eu prendo eles com grampinhos mesmo, mas se você achar mais confortável, você pode fazer colagem deles também, que não tem problema. O importante é que eles fiquem todos bem fechadinhos e com o mesmo tamanho, para não dar diferença ali na hora que nós estivermos costurando a nossa bolsa. Para depois o acabamento ele ficar bem legal e bem feito, que é o que a gente gosta, que é o que a gente espera, certo? Temos 3, ó. Aí você já consegue enxergar como eles ficam, ó. Esses 2 pro lado de fora e esse aqui também pro lado de fora. E aí, são 2 para alça de mão e 1 pra gente encaixar o mosquete da alça transversal. Agora, a gente vai lá pra máquina e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a costura deles. Bom, já tô aqui na máquina. Essa aqui eu vou costurar com o ponto no 3, tá? Um pouquinho mais estreito do que as alças. Posicionei o meu primeiro porta-alça aqui. Tá dobradinho, tá certinho. Coloquei ele, ó, bem certinho na quina das minhas marcações. E essa costura eu faço com muita calma, tá? Dou sempre uma empurradinha para essa beiradinha do sintético, que é a parte que foi dobrada, não ficar aparecendo muito. E vou começar a costurar ponto por ponto, bem devagar, sem pressa, porque isso aqui é acabamento e tem que ficar o mais bonito que der. Então, eu pego bem da pontinha, tô usando o meu ponto, o meu calcador como guia, para ele ficar o mais na beiradinha possível. Viro com bastante calma, já corto ali a rebarba, abaixo e vem. Calculando bem o tamanho do ponto, para ele bater certinho ali na beirada e ficar bem reto. De novo, eu dou uma empurradinha aqui na parte que é dobra.
Para ela não ficar aparecendo. Venho até aqui, ó, no máximo que der para virar com o calcador. Aqui meu calcador deu, ó, ele fica bem onde fica a ferragem. Vou continuar. E toma aqui o cuidado de bater o último ponto com o primeiro ponto, para ficar certinho. E aí o que eu vou fazer? Vou passar mais uns 3 pontinhos por cima, acompanhando. Vou puxar e vou finalizar. Já finalizo aqui a parte de trás, já puxo a linha que tiver que puxar, que tiver que dar nozinho, já faço acabamento também. Eu gosto de queimar, como eu já passei ele 3 pontinhos pra frente, ele já não vai ficar solto. Então eu queimo e ficou dessa maneira aqui, ó. Estão vendo? Bem na quininha de onde eu fiz a marcação e bem certinho. E aí agora eu vou colocar os outros 2 e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Ó, os 3 porta-alças foram colocados bem direitinho, seguindo aquela questão da medida e fazendo com bastante calma para ficar bem bonito, bem alinhado. E agora, nesse centro aqui, eu vou colocar a minha etiqueta. Pronto, ó. Já coloquei os porta-alças nos 2 espelhos da bolsa, conforme a marcação que eu mostrei para vocês. Essa minha etiqueta, eu faço ela com uma base de camurça e essa parte aqui é um PU Label que eu gravei com clichê. E tem vídeo, tem um Reels no meu canal, onde eu mostro como é que eu faço isso aqui. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem depois que eu mando o Reels para vocês verem como foi montado. E agora a gente vai montar essa parte de fora da bolsa, para depois a gente colar uma parte dela que vai colada e reservar para montar o forro, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os espelhos direito com direito. E aí, ó, eu vou prender essas 2 partes aqui, das laterais, essa lateral e essa lateral, e vou passar uma costura de um pé de máquina desse lado e desse lado. Essa costura aqui nós vamos começar e terminar com retrocesso, tá? É um pé de máquina à distância. É muito importante começar e terminar com retrocesso, porque na hora que nós formos montar a bolsa, para ela não ficar abrindo essa costura, ela tem que ficar bem firme, porque já é a parte de fora da nossa bolsa. E aqui eu tô usando o ponto no número 3 da regulagem, tá bom? Ficou assim, ó. Ele não fica totalmente rente, né, dentro do EVA, não. Em cima do EVA. Ele vai ficar aqui, ó, dessa maneira. Bem preso. Agora, hora da verdade. Vou pegar o fundo da bolsa, onde a gente já colocou bailarina, já colocou o EVA, já colocamos aqui para a bailarina não machucar o nosso tecido. E nós vamos juntar todos esses meios que já foram marcados previamente. E vamos fazer a volta todinha com esses grampinhos aqui ou com o grampinho da sua preferência, para podermos montar a estrutura da bolsa inicial. Aqui a gente abre essa costura, tá bom? Para não ficar grossa e ficar um acabamento mais bacana. Essa parte aqui, vocês vão perceber o seguinte, como ela tem um biquinho,
esse biquinho, às vezes ele não fica facilmente retinho, então você vai ter que dar uma ajeitadinha nele, puxa um pouquinho de cá, puxa um pouquinho de lá, que ele vai ajustar direitinho e vai ficar certinho, tá? Só questão de jeitinho. E ó, o encaixe da curva fica certinho também. Essa parte aqui, ela vai exigir um pouco de paciência e um pouco de delicadeza, que a gente costure com bastante calma, bem devagar, ponto por ponto. Por quê? Porque nós já temos uma estrutura aqui no fundo, uma estrutura aqui. Então, esse tecido, ele não tá maleável pra gente ir mexendo ele na máquina. Mas a gente vai com calma, dá uma tombadinha, porque apesar de ele ter estrutura, é um material que é macio, não é um material que é duro, então a gente consegue mexer ele sim na máquina. Então a gente vai com calma e vai dar tudo certo, tá bom? Eu prometo pra vocês. Eu gosto de começar aqui pelo meio, que como que eu faço isso? Tiro o primeiro grampinho e eu dou uma tombada aqui no EVA. E aí eu vou posicionar o meu pé de máquina aqui e vou começar a minha costura, bem devagar, sem estresse, tirando grampo por grampo. Aqui na curva, mais paciência ainda, para a curva ficar bem certinha. Esse fundo, como ele tem curvinha, o ideal é até a gente costurar ele no ponto número 2, tá? Que aí ele vai ficar um pouco mais estreito, para fazer a curva ela fica mais bem demarcada. Quando chega aqui na curva, ó, eu dou uma jogada no EVA aqui para baixo, você pode ver que o material ele vai responder, ele vai ir para baixo. Dou uma puxadinha no tecido, porque ele já tá marcado, ele só deu uma encurtada aqui, por conta da forma como a gente prendeu, e vem ponto por ponto na curva. E sigo. Uma curva já foi. Pode dobrar o material para frente, ele não vai amassar, não vai marcar. E se ele dá uma marcadinha, depois a gente bate um secador que ele retorna. Aí, por que da importância de nós fazermos o retrocesso aqui? Essa parte aqui, se não tivesse um retrocesso, já estaria abrindo essa costura. Depois isso aí, acaba abrindo a costura da sua bolsa, atrapalha todinho o resultado final, atrapalha na hora de fechar, por causa da medida do fundo, que tem que encaixar direitinho no espelho. Vou terminar aqui com retrocesso para prender bem, não ter perigo de escapar, porque essa já é minha costura definitiva. E
Voilá. Terminamos aqui. O que eu percebi aqui? Tá vendo que essa minha parte, ela deu uma saidinha pra fora? Aí eu vou passar de novo a costura aqui mais reta agora, que ele já tá firme, pra poder ficar reto aqui. Porque senão eu vou deformar o fundo da minha bolsa e não vai ficar legal. Outra parte aqui minha, ó. Essa parte, você viu que ela deu uma saída aqui da curva? Vou passar de novo aqui também. Dessa vez eu passo por esse lado de cá e aí eu venho ajustando essas partezinhas aqui que não ficaram muito legais. Por quê? Porque elas são importantes pro formato da minha bolsa. Essa costura é o que delimita o fundo da minha bolsa. Então, se eu deixar isso aqui torto, não vai ficar bonito. E como essa costura é um pouco difícil de fazer, ela é um pouco trabalhosa por causa do formato que ela tem, às vezes é necessário. Esse é um cuidado que você vai ter que ter a mais se você estiver costurando com sintético. Porque o sintético não dá pra gente ficar repassando costuras, né? Então, talvez se você colar o seu sintético aí, se você for fazer ela de sintético, claro, você colar para ele ficar um pouco mais estável ajude. Quando eu faço de sintético, eu presto o dobro de atenção nessa costura, faço ela bem mais devagar, para não ter que refazer, né, nenhum pedacinho da costura de novo, para não ter o risco de picotar o sintético com uma costura por cima da outra. Pronto. Agora sim. Agora nós vamos lá desvirar. Vou cortar todas essas linhazinhas que sobraram e vou desvirar. Peça pronta, agora com muito cuidado, eu vou começar a desvirar ela pelo fundo, tá? Aqui ela já começa a ter forma de bolsa. Na verdade, ela já fica com forma de bolsa, né? Ajustar todos os cantinhos, empurrar bem eles pra fora. Aqui já é legal a gente dar uma passada de ferro ou de secador para dar um formato, uma ajustada na peça. Eu ajeito bem mesmo esse fundo para ele ficar com um formato bem bacana, certinho. E ó, já temos peça com formato de bolsa. Bem bacana, né? Bem legal, eu gosto bastante. E é o que nós vamos fazer agora, que é a última coisa que nós vamos mexer nessa parte aqui de fora, depois a gente só vai colocar as alças. Ajeita aí a parte do EVA, que às vezes dá uma descolada na beirada por causa de muito manuseio, que a gente não passou muita cola, né? Passou uma camada fina de cola, mas é só você ajeitar, ó, que ele volta, fica certinho no lugar que ele deveria ficar. Se vocês perceberem, a gente tem uma margem de costura que tem mais ou menos 1 centímetro aqui e aqui. Essas partes, nós vamos passar cola aqui em cima e aqui embaixo, porque a cola é de contato, e nós vamos dobrar elas pra dentro. Porque aqui é onde a gente vai embutir com o forro. Então, ele vai ficar todo dobradinho assim pra dentro, ó. E é isso que eu vou fazer agora. Vou passar essa cola, vou esperar ela secar um pouquinho e vou dobrar essa partezinha pra dentro. Ó, aproveitei, fui no ferro, já tirei as marcas de giz, porque depois que ela tá mais montada, porque agora ela já tá montada, fica um pouco mais difícil de tirar essas marcas. Já dei uma assentada aqui nela pra ela ficar certinho, o tecido esticadinho onde tinha amassado. O que a gente precisa tomar cuidado, pessoal? O EVA, ele é um material que ele não se comporta bem em temperaturas muito altas. Então, é por isso que o recomendado é passar um secador. Eu passei ferro aqui porque eu tinha que apagar o giz e porque eu já tô acostumada a trabalhar. Mas quando você for passar o ferro no EVA, passa com um pouco de cuidado, um pouco de mão leve, bastante delicadeza, porque senão ele derrete e deforma. E aí você vai estragar o seu material, vai estragar a sua peça. Então, muito cuidado passar ferro em cima do EVA, tá bom? Agora eu vou passar a cola aqui pra gente poder fazer essa dobra, né, que é como se fosse uma barra para delimitar a parte de cima da bolsa. Geralmente eu faço isso deitada, né, com a bolsa deitada
na mesa, mas aí vocês não iam enxergar direito, né? Mas é basicamente isso. Vou passar cola aqui e depois vou passar cola na parte de cima. Passar cola nas duas partes, porque a cola é de contato. Eu sempre repito isso, mas é porque tem gente que não sabe, né? Faz parte da aula completona. E aí, depois que ela der uma secadinha, eu vou vir dobrando ela, tá? Vai ficar assim, ó. Cola na barra de cima de tecido e na barra de cá. Vou deitar ela aqui agora pra ficar um pouco mais fácil, gente. Porque com ela apoiada na mesa fica bem mais fácil de passar, né? Tomar cuidado com a quantidade de cola, como eu sempre digo, para poder não vazar pro outro lado do tecido. Embora isso aqui vá ficar escondido, embutido, a gente precisa tomar maior cuidado com o nosso material. Passei cola dos dois lados. Agora eu vou deixar secar aqui uns 5 minutinhos e já volto pra gente fazer a dobra. Agora essa parte bem simples. Já secou a cola, nós só vamos puxar ela e fazer ela abraçar aqui o EVA. Nessa parte aqui que tem a dobrinha, né, que tem as duas abinhas, a gente vai abrir pra não ficar grosso na hora de costurar. E virar também. A parte da dobrinha aqui, às vezes a cola não pega, justamente porque tem as duas abas, eu boto aqui um grampinho e deixo aí até a hora que nós vamos pegar essa peça de novo para costurar. Aqui, como foi colado bem retinho o EVA no espelho da bolsa, a gente pode confiar nessa dobra. Então, só segue a marcação do EVA e vai. Prontinho. Já fica com a cara do acabamento de fora. Legal, né? Bem legal isso aqui. Ó, do outro lado. Agora essa parte nós vamos reservar e nós vamos começar a mexer com a parte do forro. Isso aqui vai ficar ali paradinho um pouquinho. Primeiro de tudo, vamos sair marcando meios. Marcar meios é super importante na costura, especialmente para a gente ter peças simétricas. Simetria é muito importante para fins de acabamento, de resultado final. Então, sair marcando todos os meios do nosso forro, de todas as partes. Até dessas partezinhas aqui, ó, que tem o cose, que tem a parte do zíper, eu vou marcar os meios aqui também. O meio da lateral aqui não precisa, tá? Nessas partes. Só o meio daqui, 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 daqui. Vou marcar todos os meios e já volto. Montagem do forro, nós vamos começar pelo bolso primeiro. O bolso é aqui um pedaço de tecido, é uma coisa bem simples. Ele tem 30 centímetros por 21 centímetros. Se você for cortar alguma coisa que tenha posição, ele tem que ser nessa posição aqui, tá? E aí o que nós vamos fazer? Dobrar ele ao meio, mas na verdade a gente vai dobrar ele pelo avesso. E aí eu vou passar uma costura bem simples, desse lado e vou desvirar. Levei na máquina, passei. Simples, viu, pessoal? Uma costura aqui e uma costura aqui. São só duas costuras, tá? Não tem segredo. Agora eu vou desvirar. Desvirei. Ele ficou dessa maneira aqui, ó. Uma peça retangular. E agora eu vou levar na máquina e eu vou pespontar essa parte de cima para fazer um acabamentozinho. Vou levar na máquina, vou pespontar e trago para vocês verem. Fiz o pesponto. Como que eu fiz esse pesponto? Eu fiz uma reta, depois eu fiz 2 pontos aqui e voltei. Então ele ficou um retângulozinho, para ficar com um acabamento legal. Eu gosto de fazer assim. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu forro. Como eu já marquei os meiozinhos aqui com pique, eu vou juntar meio com meio
E aí eu vou levar isso aqui lá na máquina e vou fazer outro pesponto igual aqui, que já vai prender o zíper. Um retângulozinho aqui para poder prender. Esse bolso aí, ele vai ficar certinho. Se você se sentir mais confortável, você pode prender isso aqui com alfinete. Eu vou me guiar pelo meio e alinhando aqui retinho com reto. Porque como ele tá cortado retinho, não vai ter problema dele ficar torto depois. Aí, costurei. Ficou dessa maneira aqui. E temos um bolso simplesinho para colocar chaves, para colocar alguma coisa que seja pequena para não se perder dentro da bolsa. Se você quiser, você pode colocar outro bolso desse lado, pode colocar um bolso com zíper desse lado. Só vai ter que tomar cuidado porque ela desce aqui uma parte do cos, então você tem que colocar esse bolso mais para baixo. É justamente por isso que eu não coloco um bolso com zíper, porque aí ele fica com um espaço muito curto aqui e acaba não cabendo muita coisa. Eu acho que é mais interessante a pessoa colocar uma necessaire dentro pelo espaço que tem dentro da bolsa. Mas se você quiser tá colocando, é super simples, é um forro reto e não tem muito segredo para quem já trabalha com costura há algum tempo. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos montar a parte do zíper. Eu tenho os dois cortes da parte do zíper, que a gente cortou conforme a medida que tinha lá nas especificações do molde. Eu vou fazer 2 riscos, tá? Em cada peça, que são uma margenzinha de 1 centímetro. Então, vou pegar 1 centímetro daqui pra cá, vou riscar. Vou pegar 1 centímetro daqui pra cá, vou riscar. E aqui eu vou fazer igual. E aí, fazer assim, ó. Nessa parte onde tem essa linha, eu vou vincar. Quiser levar no ferro, pode levar, mas aqui eu só vou vincar na mão mesmo pra marcar. Vou vincar as 4. Vinquei, assim eu garanto que elas estão do mesmo tamanho. Agora, o que eu vou fazer? É uma coisinha que é um pouquinho mais delicada de fazer, mas eu acho que a maioria de vocês já fez por aí também. Eu vou pegar esse zíper aqui, vou abrir ele um pouco, e aí eu vou colocar ele um tantinho aqui pra fora. Vou deixar aqui, ó, mais ou menos meio centímetro, pouco mais de meio centímetro aqui. Vou botar aqui pra vocês chegarem pra cá. E vou dobrar ele até aqui. Essa parte aqui eu já vou prender com um alfinete. Um alfinete que não esteja torto, né, Beatriz? Pelo amor de Deus. Ó, prendi aqui com um alfinete. Agora eu vou pegar essa partezinha que tinha sobrado aqui. Ela vai fazer, ó, uma dobrinha, tá vendo? Preto não colabora muito com a gente, né? Mas ela fez uma dobrinha aqui. Eu vou amassar essa dobrinha pra baixo e vou prender com outro alfinete aqui. Que aí aqui ela vai fazer esse acabamentozinho com a curvinha pra dentro. Vou pôr mais um pra prender bem. Ficar bem paradinho, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse lado. Só que, ó, o que a gente tem que prestar atenção? Esse aqui ele vai fazer assim, certo? Então, nesse aqui eu coloquei pra esse lado, nesse eu vou colocar nessa beirada de cá. Então, eu vou vir aqui, vou alinhar os dois pra ficarem do mesmo tamanho. Alinhei os dois, já vou pegar aqui um alfinete e já vou prender pro zíper ficar na mesma altura. Pronto, resolvi o problema do tamanho. Agora eu vou vir aqui, vou fazer a mesma coisinha da dobra. Vou conferir se essa dobra, ela tá na mesma altura que essa aqui, para elas ficarem certinhas, uma do lado da outra, não ficar uma maior do que a outra. Vou vir aqui e vou prender com o alfinetinho também, da mesma forma que eu fiz pro outro lado.
Sempre confere se isso aqui ficou pro lado certo, porque eu já fiz a grande proeza de costurar isso aqui pro lado errado muitas vezes. Não foram poucas as vezes, tá? Então, ó, prendi também. Aí, como você vai conferir se tá certo? Na hora que você abrir, ele vai ficar assim, ó. Tá certo, tá legal. Agora, nós vamos abrir e vamos lá na máquina pespontar essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse pesponto lá na máquina. Ó, tô aqui com a minha peça. Eu vou costurar só daqui, dando um retrocesso até aqui, antes da linha do vinco. Não vamos passar direto pela linha do vinco para não ficar depois aparecendo aqui a costura, soltando linha quando a gente fizer o acabamento total dele. Então, vou vir aqui, ó. Opa, deu uma tremidinha, estabilizou já. Vou vir aqui, pé de máquina, tomando cuidado com esse alfinete que você colocou. Eu vou fazer aqui uns 2 retrocessos para prender bem. Aí eu vou tirar esse alfinete, que aí eu já tô mais segura. Joga essa dobrinha um pouco pra lá e vem. Costurando com o pé de máquina. Aqui eu tô com o ponto número 2 ainda, tá? E vou pespontar até aqui, antes do vinco. Pespontar não, né? Passando o pé de máquina, você tá pespontando nada, não tô fazendo pesponto. Gente, esse lado de cada máquina acaba batendo um pouquinho a mão, às vezes, desculpa, tá? Ó, como ficou. Ficou daqui até aqui, antes do vinco. A parte do vinco você pode ver que tá solta. Vou fazer igual do outro lado. Vou deixar aqui pra vocês verem também. De novo, hein? Bem devagar. Que eu já vou tirar aqui, que tá bem em cima de onde eu vou passar a costura. Faz um retrocesso aqui nessa parte onde tá o zíper pra lá, pra ele não sair do lugar depois. Pra ele manter essa dobra. E vem. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Já costurei o zíper, ele já tá estático, então ele não vai mais me dar trabalho. Eu vou dobrar essas partezinhas aqui pra dentro e vou fechar assim. Que é assim que a costura vai ser. Essa aqui é uma das formas mais fáceis que eu achei de fazer esse tipo de suporte para zíper. Não sei como é que chama bem essa parte, mas é onde o zíper ele fica suportado. Não é suportado a palavra, mas enfim, vocês entenderam. E aí aqui sim, eu vou passar uma costura de fora a fora, começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Essa partezinha de zíper aqui você pode deixar aqui, tá? Não vai atrapalhar ninguém e vai evitar do seu zíper desfiar. Inclusive é bom você dar uma queimadinha nele aqui, ó. Pra ele dar um acabamento. Aí daqui sim, ó, eu vou pegar e vou começar com o retrocesso e vou terminar na mesma distância de um pé de máquina. Eu já aproveito e já coloco ele aqui pro mesmo lado que ficou a marca da costura, que eu só acompanho ela por cima. E aí eu já garanto que eu não vou costurar um pouco menos rente e essa costura vai aparecer pro outro lado. Porque aqui eu tô com preto, se aparecer pro outro lado, ela não vai assim aparecer. Mas se eu tivesse costurando alguma coisa mais clara com uma linha mais escura, tipo um bege com uma linha caramelo, e eu não passasse por cima, pode ser que ela aparecesse, aí já não fica um acabamento tão legal. Ficou dessa maneira aqui. Certo? Vou fazer igual do outro. Dobro. Puxo pra cá. Vou virar pro lado que tá a costura. Esse aqui eu vou começar pelo lado de cá. Que é esse. O outro lado eu não sou muito boa de costurar pro lado esquerdo, não. Me guiando pelo lado esquerdo.
Agora, é um pulinho de gato que nós vamos fazer aqui. E é bacana que depois esse suporte você vai poder usar para qualquer peça que você for fazer que tem o zíper dessa maneira. Tá dobrado aqui, ao meio, né? Eu vou cortar. Vou cortar ele e vou virar pra cá. Ó. Virei pra cá. Prender aqui. Isso aqui é meio grosso pra prender com alfinete, mas eu deixei meus grampinhos ali na mesa. E aí eu vou jogar tudo pra lá e eu já tenho praticamente uma das partes aqui, ó. E ela fica bem certinha. Já tá no jeito, com dobra, pra gente só pespontar. Agora é pespontar de verdade, pessoal. Olha só que legal. E aí, o que eu vou fazer com essa parte? Eu vou começar daqui pespontando, vou passar um pesponto bem bonito, porque aqui já é pesponto de acabamento. E eu já vou ter um dos lados do suporte pronto. Opa, fechei, ó. Olha como ficou. Fica bonito, fica bem acabado, fica bem pespontado. Como eu terminei a costura aqui, essa parte do retrocesso ela vai ficar pra dentro, então não vai aparecer. Fica igual dos dois lados. Gosto muito desse acabamento. Eu acho que foi uma das formas mais fáceis que eu aprendi de fazer esse suporte para zíper. Agora eu vou fazer igual do outro lado. Pronto. Ó, os dois lados do zíper certinhos, tá? Ficaram os dois do mesmo tamanho. Ó, dá pra ver aí? Os dois do mesmo tamanho. Agora nós vamos colocar isso aqui naquela parte do cos. Tô aqui com o cos, que é o corte que tá na entretela, já tá marcado o meio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse zíper aqui e eu vou posicionar ele
Direito com direito. Aqui também tá marcado meio. Meio com meio. Aqui. Gente, qual que é a lógica? Quando você abrir ele assim, o zíper vai ficar pra cima. Por que eu tô falando isso? Porque eu já costurei ele do lado errado. E aí, quando eu virei a bolsa, o zíper tava do avesso. O problema é que o zíper, ele até passa do lado avesso. Só que o dia que eu costurei, eu fiz um zíper pra cada lado. Ficou um certo e um errado. Então, ficou um pra cá e o outro pra cá. Ficou horrível, enfim. Ó, dessa maneira. Direito com direito centralizado. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Direito com direito centralizado. E aí eu vou lá na máquina passar uma costura para prender isso aqui. Só que eu vou prender isso aqui, eu não vou passar um pezão de máquina ainda não. Vou prender ele bem aqui na beiradinha por enquanto. Só na beiradinha. Vou lá mostrar para vocês como é que é. Peguei aqui minha peça, eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, que é só para fixar por enquanto. Ficou assim. Só fixando mesmo. Agora que são elas, vou pegar o meu forro e vou fazer duas marcações. Essas marcações, elas têm 3,5 centímetros distando da borda de cima do espelho, que é a parte, ó, menor. Vou pegar minha régua e vou marcar, fazer um risco de 3,5 centímetros. Daqui até aqui tem 3,5. Pode fazer esse risco com lápis, com caneta, porque ele não vai aparecer. Eu gosto, inclusive, de fazer com lápis ou com caneta, porque ele aparece melhor e aí ele fica mais reto. Vou fazer nas duas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar esse nosso cos aqui, dessa maneira aqui, ó. Direito com direito, essa parte onde tá a costura pra cima, porque aqui depois ele vai fazer assim, ó. Certo? E aí nós vamos levar isso aqui à máquina, nessa posição. Ele sobra um pouquinho nessas laterais mesmo, é normal. Então, por isso que a gente marcou o meio, ó. Esse centro aqui, ele tá na linha desse centro aqui. Se você até quiser fazer um risquinho, assim, ó, pra você saber que ele tá na linha desse centro, pra você não se perder. E aqui sim nós vamos passar um pé de máquina, que aí já é a costura finalizada. Trouxe aqui pra máquina, posicionei direitinho. Se você quiser se sentir mais à vontade, pode prender com alfinete. Não tem problema, é que eu sou sem vergonha mesmo. E aqui é pé de máquina. Eu tô passando ele aqui no pé de máquina, no ponto número 3, tá? Vou fazer já uma inteira pra vocês verem, depois eu faço igual na segunda. Passei uma costura. Pé de máquina aqui, aí essa costura, por isso que a gente fez ela mais rente pra dentro, porque aí ela não aparece. Agora eu vou fazer o quê? Vou passar ela pra cá, ó, puxar ela todinha pra lá, jogar pra lá, e vou pespontar essa parte aqui. Aqui é um pesponto de acabamento, tem que ser feito bem bonito, bem rente. Puxa bem,
Para esse tecido ele ficar bem esticadinho, não ficar sobrando, não fazer aquelas barrigas de tecido aqui, sabe? Que sobram um pouco. Não parecer que o tecido foi dobrado, e sim esticado, que é o que ele foi. Ou deveria ter sido, né? Ó. Pespontei, pesponto bonito, retinho. Agora, vou virar ele para esse lado e vou fechar essas partes aqui, ó. E já vou cortar essas sobrinhas da beirada. Ó, vou mostrar pra vocês a costura, né? Fechei. Agora eu vou cortar essa parte. E esse espelho de cá tá pronto. Ficou dessa maneira aqui, ó. Ó. Já tá bonito, né? Vou fazer igual no outro. Pronto. Os dois espelhos estão prontos para fechar. Mas antes a gente vai fazer uma marcação que é muito importante. Vou virar minha peça pro lado avesso. E eu vou marcar uma linha aqui, ó, de 1 centímetro. Essa linha é a mesma linha que a gente usou o EVA ali de base para fazer. Deixa eu marcar do lado de cá, depois eu já mostro para vocês. Que é a linha da dobra, que essa parte aqui a gente também vai ter que colar e dobrar. Então, é um negócio bem simples, tá, pessoal? Só risquei uma linha, daqui até aqui tem 1 centímetro, risquei uma linha de fora a fora. Agora esse forro, ele vai ser fechado da mesma maneira que nós fechamos o nosso espelho de fora. Eu vou juntar aqui as duas partes, ó, junta bem isso aqui com isso aqui, ó, esses dois cós, pra ficar certinho. Joga o zíper pra dentro pra não costurar, e eu vou costurar de cá pra cá, retrocesso no começo, retrocesso no final, e de cá pra cá, retrocesso no começo, retrocesso no final. Um pé de máquina à distância aqui também, como forro e espelho tem o mesmo tamanho, vai encaixar direitinho na hora que nós formos fechar. Ficou dessa maneira aqui, ó. Agora, como já marquei meio de tudo, vou pegar o forro e vou fazer que nem eu fiz fora também. Vou juntar tudo aqui, passar grampo na beira inteira e fazer a costura. Essa costura, a gente vai fechar ela inteira. Por quê? Porque a bolsa ela vai ser fechada toda embutida. Isso é bacana porque aí no fundo não vai ficar marca de costura, nem no fundo, nem na lateral, aquela marca que a gente fecha, às vezes com uma costura ao fundo da bolsa, quando a gente tem que desvirar. Outra coisa importante é que a gente não vai desvirar essa bolsa, ela já vai ser costurada inteira e virada, porque a gente evita também de estar amassando o EVA, que ele dá uma marcada se você amassar demais. Vou passar grampo em tudo e já volto para costurar com vocês. Voltei. Ó, fechei o fundo. Olha, eu mentindo, ó. Falei que fechei tudo o fundo, não fechei nada. Ficou faltando essa parte aqui, ó, do lado de cá. Parabéns, Beatriz. Nem vou cortar essas partes aqui não, que é para vocês verem. Ateliê real. Todo mundo come bola. Bom, pelo menos eu como bola, né? Agora sim, fechei tudo. E vou vir costurando. Igual eu fiz com a parte de fora. Um pé de máquina e muita calma. Muita calma se a linha não ficar saindo aqui da minha agulha, né? Parabéns também de novo.
Gente, agora a gente já tá reta final, hein? Nós vamos costurar isso aqui. Vamos fazer aquele mesmo esquema de colar a beiradinha. Vamos encaixar, pespuntar, e aí é só botar as alças. Essa parte aqui é bem mais fácil de costurar que a parte de fora, obviamente. Só tomar cuidado para ela não fazer dobrinhas, né? Não fazer umas pencezinhas na hora de fechar, para ele ficar um fundo bem lisinho. Ó, fechei todinho o fundo dela, inteirinho. Agora eu vou limpar todas essas linhas que estão sobrando e a gente vai lá terminar ela na mesa. Tô aqui com o meu forro agora. Esse aqui ele já tá pro lado certo. Então nós vamos ter um pouco menos de trabalho e vai ser bacana para vocês verem o esquema da cola com um pouco mais de facilidade. Vou fazer a mesma coisa, aqui tomando um pouco mais de cuidado, porque eu não tenho EVA, né? Então, vou passar cola aqui. E aqui. Pro lado de dentro e pro lado de fora da linha. Você só vai ter que tomar aqui um pouco de cuidado, porque você não manchar a sua mesa de cola. Ou você cola um lado, espera e depois cola o outro. Eu sou um pouco ansiosa, né? Então, vou passar aqui sem encostar e vou deixar ela em pezinha aqui para secar. Passei cola aqui, ó, dos dois lados, tomando cuidado para não sair muita cola. Agora eu vou esperar secar e vou vir dobrar. Secou aqui a cola, agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema, só que nessa dobra de 1 centímetro que a gente marcou, ó. Vou vir dobrando para dentro. Vou deixar aquela partezinha ali da dobra pro final. Da dobra não, né? Da união de costuras. Tanta dobra que aí fico falando dobra, dobra, dobra. Aqui eu abro. E aí é bacana que vai dar pra vocês verem melhor do que quando foi a outra parte. Como não tem cola aqui em cima, que essa parte que tava pra dentro aí eu acabei não passando cola. Nem pra não ficar muito melecado, vou botar um grampinho aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir. E vou dobrar. Gente, se não tiver retrocesso aqui, na hora que você for abrir isso aqui, ele vai abrir inteiro, vai estragar a sua peça, parte de fora, você vai ter que voltar na máquina, costurar. Então, pelo amor de Deus, faça um retrocesso, retrocesso é vida. Pronto. Vou aproveitar que eu já tô aqui e já vou passar a cola. Essa cola, gente, é mais para estabilizar, não precisa ser muita cola não, que é o que a gente vai colar essa parte nesse espelho de fora. Só para estabilizar. Eu acho mais seguro. Dá para passar grampo na beirada inteira e costurar? Dá. Só que eu acho que colado ele fica mais estável. Então, vou passar aqui um fiozinho de cola de cada lado e já vou ir deixando secar.
E aí depois vou pegar a outra parte de fora da bolsa, vou fazer a mesma coisa e vou deixar secar pra gente juntar. Ó, passei fiozinho de cola, vou pôr aqui pra secar. Vou pegar essa parte aqui da bolsa também e vou passar cola aqui, ó. É muita cola, eu sei, mas vai dar tudo certo, eu prometo. Agora eu vou deixar isso aqui secar pra gente fazer o encaixe. Pronto, pessoal, nossa cola secou. Agora, nós vamos colocar o forro dentro da bolsa. Com cuidado para não sujar de cola. Eu gosto de colocar o bolso pro lado do fundo, mas aí é uma questão de gosto. Coloco o bolso sempre pro lado do fundo. Agora eu vou juntar aqui, ó, bem juntadinho, as duas costuras para começar a colagem. Vou prender aqui o início e vou prender o lado de lá também. E o resto a gente vai só colar. Agora vamos vir colando. Tá vendo o que eu falei? Aí a gente não tem esse monte de grampinho atrapalhando, porque esse pesponto que a gente vai fazer aqui pra colar, pra costurar, né, a parte e fechar a bolsa, ele é um pesponto que ele tem que ficar bonito, ele tem que ficar delicado. Aí se a gente tem um monte de grampinho aqui, que tem que ficar tirando, atrapalha um pouco aí a vida da gente, né? Então, a gente cola essa parte de forma que fique confortável, o mais confortável possível, pra gente costurar. Ó, certinho, hein? Bem certinho. Aqui a gente já enxerga a bolsa, né? Ah, eu adoro essa parte. Ó. Ficou bonitinho. Tá vendo? Agora eu vou pra máquina e vou passar um pesponto aqui. Eu gosto de passar ele bem rente, aqui na beiradinha, mas ele tem que ficar bem reto. Então a gente vai passar ele com muito mais calma do que quando a gente fechou o fundo da bolsa. Mas agora vocês já estão enxergando bolsa, né? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu sigo com o ponto número 3 e eu vou costurar ele pelo lado de fora, dando uma amassadinha. Por isso que eu falei que os grampinhos iam dar uma atrapalhada, porque eu não confio de costurar ele pelo lado de dentro, eu sempre acho que vai ficar torto pro lado de fora, então eu venho sempre por fora. E aqui, gente, é um negócio que é ponto por ponto mesmo. Costura um pedacinho e ajeita. E vamos. Eu tinha comprado a linha 40 para pespontar isso aqui e esqueci. Agora vai ficar essa aqui mesmo, porque eu já comecei. Aqui, pessoal, é aquela parte que eu falei pra vocês do porquê que eu coloco entretela e não dublagem na parte do cós da bolsa. Porque isso aqui fica uma dobra um pouco grossa. Não é duro pra costurar porque o EVA é um material macio, mas é grosso. E às vezes acontece de a máquina pular um ponto porque tá muito grosso, pra ela puxar tantas camadas. Então, eu sinto que com a entretela fica mais fácil, mais confortável pra a máquina puxar o material.
Aqui nesse finalzinho, eu faço como, ó. Já corto a linha que tá sobrando. Já vejo se aqui atrás não tem linha sobrando também. Já corto. Cortei essa linha que tá sobrando. Eu vou vir até aqui, onde tá o primeiro ponto que eu fiz. Quando chegar no primeiro ponto, eu vou puxar aqui para bater certinho no primeiro ponto. Aí eu faço uns 3, 4 pontos para frente, seguindo bem em cima do ponto. Aqui eu fiz uns 6 pontos, hein? Aí eu puxo, corto aqui rente, corto aqui a parte de trás. E aqui, ó, sobrou um pouquinho de linha para dentro. Puxei tudinho para dentro, essa linha. Vou cortar ela um pouquinho mais rente e vou queimar. E pronto, sumiu. Linha que tinha para sumir. Ó o pesponto. Bem na beiradinha. Mais na beirada que deu. Já fechei a bolsa. Agora eu vou dar uma passada nela ali, para ela ficar um pouco mais assentada. E já mostro para vocês, pra gente finalizar a parte das alças. Vamos lá, pessoal, que agora nós só temos mais 3 coisas para fazer. Cursor do zíper, alça de mão e alça transversal. Vamos começar pelo cursor do zíper. Vou pegar aqui, passar meu cursor. Deixa eu dar uma mostradinha para vocês, ó, como é que ela ficou por dentro. Certinho. O acabamento. Aqui, ó, o bolso ficou aqui. Lembra que eu falei para vocês que ela tem um espaço de cosca e perde? Então, é por isso que eu falei que precisa tomar cuidado na hora de colocar um outro tipo de bolso aqui. Tem que calcular um pouquinho para não ficar muito apertado para a pessoa colocar a mão. Passei cursor de zíper. Opa! Encaixou certinho? Encaixou. Ó, ficou dessa forma. Gente, isso aqui tá muito bonito. Agora, esse zíper eu sei que ele tem 35 centímetros, mas ele tá muito comprido aqui, ele não precisa passar. Eu gosto de contar sempre que ele passe assim, ó, uns 2 dedos pra cá, do lado de fora da bolsa. Então, eu vou cortar ele aqui e vou colocar o terminal. Eu tô usando esse terminal de metal, que eu acho que fica um acabamento mais fino, né? Mais delicado. E ele é colocado com um parafusinho. Não sei se vocês já usaram, a maioria já usou, né? Mas tem vários tipos desse terminal aqui no mercado. Vou dobrar ele aqui, ó. Pra dentro. Dou uma abridinha pra ele não ficar amassado. E vou pôr o parafusinho. Pronto. Ó. Desse lado. E desse lado. Gosto porque fica bem acabado, fica bonito, fica prático. E é fácil, né? Não precisa ficar costurando tirinha de nada. Tá com a abertura ampla, tá vendo que eu falei pra vocês? Ó, ela fica com uma abertura ampla aqui, então essa parte aqui não tá atrapalhando nada. Muito bom. Zíper finalizado. Agora, alcinhas de mão. Essas alcinhas de mão, nós já tínhamos feito o acabamentozinho dela de cortar direitinho as beiradinhas. Tem um pessoal que gosta de pintar essa beira de cá com borda italiana. Ó, essa aqui até não cortei. Ficou uma beirada pra cortar. Vou cortar agora pra igualar. Eu não vou pintar nada com borda italiana, porque eu nem tenho aqui em casa, né? Mas como que a gente faz isso aqui? Primeira coisa que eu faço é dobrar elas 2,5 centímetros para dentro. Eu meço aqui na minha mesa 2,5 centímetros. Todas as dobras vão ser iguais para as alças ficarem com tamanhos iguais, ó. Então, dobrei aqui. Vou prender só por enquanto, pra gente poder dobrar a outra igual. Dobrar essa aqui igual. Ó.
prender essa aqui. Vou dobrar essa aqui igual. Dobrei. Então, as 4 dobradas. Eu vou fechar essas alças com rebite. Deixa eu pegar o rebite ali. Eu tô usando aquele rebite que ele tem 2 cabeças, né? Igual o botão imã de rebite. Então, ele vai ficar o mesmo acabamento para os 2 lados. Esse rebite, eu não consigo furar ele com agulhão aqui, porque ele fica muito grosso. Essa parte dele aqui, ó, ela é bem grossa. Então, eu vou lá martelar com o meu vazador e volto com os furinhos para vocês verem. Fiz os meus furos, ó. Ele vaza de um lado para o outro. E esse meu vazador, ele tem exatamente o tamanho do rebite. Para quem não conhece, isso aqui é um vazador. Aí esse vazador a gente posiciona e martela. Agora, vamos começar a encaixar. Vou pegar aqui minha alcinha. Vou encaixar porque ela já foi dobrada no tamanho certo. Vou botar o meu rebite. Ele entra por um lado e sai pelo outro. Tá pronto aqui. Só levar no balancinho. Eu vou fazer isso com as 4 argolinhas que eu tenho aqui. São os 4 espaços. Ó. Sempre lembrando de deixar a parte da dobra para dentro. Oh, Jesus! Agora eu vou levar lá no balancinho para fechar. E aí a gente já tem essa alcinha de mão. Bonito demais, né? Meu balancinho é fixo, pessoal, e infelizmente ele não fica no lugar muito estratégico para eu fazer filmagens, tá? Mas esse aqui é mais para vocês verem que eu tô fechando no balancinho mesmo, porque eu acho que todo mundo que usa o rebite já conhece o balancinho. Ó, só colocar e tá finalizado. Agora eu vou fazer isso com as 4 e vou voltar pra gente fechar a última aula. Ó, agora tá tudo fechado, o acabamento fica assim. Bolsa já tá com alças, agora a gente vai fazer a última alça e finalizar. A última alça é a nossa tira de 1,40 m, 1,50 m, mais ou menos. E agora o que a gente vai fazer? Eu já fiz furo nas 2 beiradas igualzinho, eu fiz ali. Dobrei 2,5 e fiz o furo pra já adiantar. O primeiro furo, a gente vai passar pelo reguladorzinho. Então, a gente vem aqui, ó. Passei aqui no regulador. Vou passar o meu rebite e vou levar pro balancinho para fechar. Depois que eu fechar esse rebite, eu vou fazer o quê? Vou botar a alça nesse sentido aqui, ó. Vou passar o mosquete. Passei o mosquete. Daí eu vou passar isso aqui por aqui. Montagem de alça simples, tá? Tô fazendo mais aqui pela convenção mesmo. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Para um lado, mosquete. Puxa a parte de regulagem. E aí, vou passar o outro mosquete aqui. E voilá. Colocar rebite. Levar pro balancinho. E fechar. Certo? E finalizamos a bolsa. Daqui a pouco eu volto com a bolsa pronta pra gente ver como ficou.
Agora eu dei as caras já que nós terminamos a bolsa. E esse aqui é o resultado. Olha que bacana. Gente, é uma bolsa que fica bem estruturada, mas ela é super leve. Ela não deve ter nem 300 gramas. Então, é super vantajoso, porque a gente já vai colocar peso. E ela não vai deformar com o tempo. Eu tenho umas amigas que têm bolsa desse modelo. Eu tenho uma que eu uso no meu dia a dia também e ela não deformou. Ficou bacana pra caramba esse detalhe aqui das taxinhas no final. E aqui essa alça, pessoal, a gente vai encaixar ela aqui, ó. Uma pra cá e a outra pra cá. E aí você regula, dá pra fazer o uso dela na transversal, dá pra fazer o uso dela aqui no ombro, porque essa alça daqui, ela é mais pra você carregar na mão ou carregar assim, ó. Eu tenho uma outra aqui, que é a minha de uso pessoal, ela tá até um pouquinho suja. Essa aqui, ela foi feita num material de tapeçaria, então ele já é um material grosso que já tinha uma estrutura de dublagem, então não fiz dublagem nele. Ela ficou até um pouco mais firme porque o material é um pouco mais grosso. E ó, por dentro dela, essa eu não coloquei bolsos porque eu carrego muitas necessaires dentro da bolsa para já ficar organizado, porque eu troco de bolsa, já jogo todas pro outro lado. Eu acho mais fácil assim. Mas super linda também. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante, não só a montar essa bolsa, mas técnicas que vocês possam usar em outras bolsas, outras peças que vocês venham a fazer depois. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisinha que vocês tiverem para perguntar, me manda mensagem que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Muito obrigada para você que me acompanhou até aqui. Um beijo!